Talvez você esteja cometendo um erro perigoso sem perceber. Talvez você esteja chamando de cansaço aquilo que, na verdade, é erosão emocional. Porque nem sempre quando uma pessoa perde clareza, perde presença e perde força, o problema está dentro dela. Às vezes, o problema é o ambiente. Tem lugar que não te destrói de uma vez, só vai te desgastando aos poucos. Vai te deixando mais confuso, mais tenso, mais cansado, mais inseguro. E depois de um tempo, você começa a acreditar que ficou fraco. Mas talvez você não tenha piorado. Talvez só esteja há tempo demais em um ambiente que corrói sua mente em silêncio. E o mais perigoso é que esse processo é lento. Tão lento que muita gente só percebe quando já está se explicando demais, duvidando de si e perdendo a própria presença. Hoje eu quero te mostrar 7 sinais de que esse ambiente está destruindo sua clareza emocional e por que isso precisa ser visto antes que vire identidade. Todo ambiente difícil incomoda, mas nem todo ambiente difícil adoece. Existe uma diferença importante entre um lugar exigente e um lugar corrosivo. Um ambiente difícil pode ter pressão, conflito e desconforto, mas mesmo assim, ainda preserva algo essencial: sua dignidade, sua lucidez e sua capacidade de existir sem se encolher. Já um ambiente que adoece mexe na sua mente. Ele te faz revisar demais o que fala, te faz entrar em estado de alerta, te faz sentir que qualquer passo pode gerar desgaste. Você não descansa de verdade. E com o tempo, começa a viver em adaptação constante. É aí que mora o perigo. Porque adaptação demais, em ambiente errado, deixa de ser maturidade e vira autotraição silenciosa. O primeiro sinal é a tensão constante. Mesmo quando aparentemente está tudo calmo, seu corpo não relaxa. Você sente que precisa estar sempre atento, sempre medindo o clima antes de agir. O segundo sinal é a autocensura. Você pensa 2 vezes antes de falar. Corta palavras, suaviza opiniões, segura partes de si para evitar crítica, ironia ou mal-estar. Aos poucos você chama isso de prudência, mas muitas vezes é só medo de desgaste. O terceiro sinal é a explicação excessiva. Você sente necessidade de justificar decisões simples. Explica o que faz, explica o que quis dizer, explica até o que nem deveria estar em julgamento. Quando isso vira rotina, quase sempre existe um ambiente te condicionando a se defender antes mesmo de ser atacado. O quarto sinal é o cansaço relacional. Não é só cansaço físico, é o peso de conviver. Tem interação que não dura 20 minutos, mas esgota como se tivesse drenado o dia inteiro. O quinto sinal é a culpa confusa. Você sai de conversa se sentindo errado, mesmo sem saber exatamente por quê. Pede desculpa rápido demais, se questiona demais e começa a carregar responsabilidades emocionais que talvez nem sejam suas. O sexto sinal é a confusão interna. Você já não sabe mais se está exagerando ou percebendo certo. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque quando o ambiente corrói sua clareza, você perde confiança na própria leitura da realidade. E o sétimo sinal é a perda de presença. Você já não entra nos lugares do mesmo jeito, já não fala com a mesma firmeza, já não ocupa espaço com a mesma naturalidade. É como se parte da sua energia estivesse sempre ocupada tentando evitar dano. Se você reconheceu vários desses sinais, preste atenção. Isso não significa automaticamente que você ficou fraco. Pode significar que você está a tempo demais em um lugar que vem diminuindo você por dentro. Agora entende o que torna isso tão perigoso. Ambientes corrosivos raramente te atacam de forma escancarada o tempo todo. Eles operam na repetição. Uma invalidação sutil aqui, uma ironia ali, uma correção pública, um clima de tensão. Separado, cada episódio parece pequeno, mas repetido, isso vira sistema. Seu cérebro começa a aprender que se expressar custa caro, que discordar desgasta, que se posicionar gera conflito. Então ele tenta te proteger. E como ele protege?
te deixando mais cauteloso, mais silencioso, mais adaptado, mais vigilante. O problema é que esse tipo de proteção cobra um preço alto. Vai reduzindo sua espontaneidade, sua clareza e sua confiança. É isso que eu chamo de erosão psíquica silenciosa. Você não quebra de uma vez, você vai se apagando aos poucos, enquanto acha que só está tentando manter a paz. E aqui muita gente comete o erro mais cruel. Acha que o problema é só fraqueza pessoal. Acha que precisa ficar mais forte, mais frio, mais resistente, sem analisar o cenário onde está vivendo. Claro que força interna importa. Claro que autocontrole importa. Mas existe uma mentira perigosa em tentar resolver tudo apenas dentro de si, enquanto continua exposto ao que te corrói. Nem toda dor é falta de maturidade. Nem toda confusão é incapacidade. Nem todo cansaço emocional é sinal de que você desaprendeu a viver. Às vezes, o problema não é ausência de força, é excesso de exposição ao que te diminui. E essa percepção liberta, porque quando você entende que o ambiente influencia sua mente, para de se culpar por tudo e começa a enxergar o que precisa ser reorganizado. Então, o que fazer? Primeiro, observe sem romantizar. Pare de normalizar tensão, invalidação frequente e cansaço constante. Dê nome ao que está vivendo. Segundo, teste limites pequenos. Nem todo reposicionamento começa com ruptura. Às vezes, começa com um não, com menos explicação, com a recusa de entrar em jogos emocionais, e a reação do ambiente a esses limites vai te mostrar muita coisa. Terceiro, fortaleça sua base fora desse lugar. Rotina, disciplina, silêncio, amizades boas, referências saudáveis, momentos em que você consegue voltar a se ouvir. Quem vive tempo demais em ambiente corrosivo começa a perder referência. Por isso, precisa reconstruir eixo fora dele. Quarto, decida se esse lugar ainda comporta quem você está se tornando. Porque existe ambiente que melhora quando você se posiciona. Mas existe ambiente que só tolera a sua versão diminuída. E quando você percebe isso, a pergunta muda. Faz sentido continuar aqui do jeito que está? Nem todo cansaço é seu. Nem toda confusão nasceu dentro de você. Nem toda perda de força significa fraqueza. Às vezes você só está há tempo demais em um ambiente que corrói sua clareza emocional em silêncio. E o primeiro passo para recuperar a presença não é se atacar, é enxergar. Enxergar o padrão, enxergar o custo, enxergar o que esse lugar vem fazendo com sua mente. Porque quando você para de chamar erosão de normalidade, começa a recuperar poder. Se esse vídeo te trouxe clareza, escreve nos comentários. Ambiente certo me expande. E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a construir respeito, presença e força sem se apagar para caber em lugar nenhum.